Irmãos, seguir a Jesus Cristo tem que ser um caminho sem volta. Seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, não é algo que hoje eu estou com vontade de servir a Deus, hoje eu vou, amanhã eu não estou com vontade, eu não quero mais seguir a Jesus. Não, seguir a Jesus tem que ser um caminho sem volta. Quem entrega a sua vida a Cristo de fato e de verdade, entende isso, que se eu me entreguei a Jesus, eu não posso voltar atrás. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1, em nome de Jesus. Hebreus 12, 1. Vamos ler do versículo 1 até o 11. Hebreus 12, 1 ao 11, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele for repreendido. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção, ao presente momento, não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos, para que a gente consiga entender a palavra de Deus, eu vou tentar explicar versículo por versículo. E como tem muito conteúdo, essa mensagem de hoje eu vou dividir em 2 semanas. Hoje e na próxima quarta-feira eu termino essa palavra. Amém? Hoje nós vamos até o versículo 3, para a gente entender aquilo que Deus tem para falar para nós. O importante não é que eu fale tudo, o importante é que você que está aqui nessa noite entenda e aprenda a palavra de Deus. No versículo 1, ele diz para a gente: portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Irmãos, as pessoas da minha e da sua casa, da minha e da sua família, elas olham para nós, nos observam a cada instante.
tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, as pessoas da sua casa, o seu trabalho, só pelo fato de você vir à igreja, não precisa nem você ser firme na igreja, só se ele souber que você vem para a igreja, tudo que você fizer, ele vai estar observando você. Você passa 10 anos orando por alguém da sua família, 10 anos convidando essa pessoa para vir à igreja. Talvez essa pessoa não queira nem saber de vir à igreja. Agora você cometa um pecado, um erro na frente dessa pessoa. Ah, tá vendo? Ainda diz que é crente, não é desse jeito? Você prega a palavra, você fala, você ensina, a palavra entra no ouvido, sai no outro. Agora cometa um pecado na frente de um familiar seu, ao dedo, na mesma hora ele vai apontar o dedo para você. Você não é crente? Está falando palavrão, então não é crente. A Bíblia diz: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Irmão, não adianta de nada eu e você, a gente pregar para a nossa casa, a gente pregar para a nossa família, se com nossas atitudes a gente apaga tudo aquilo que a gente prega. Não adianta. Eu e você, a gente vem para o culto como esse, e a gente vai orar pela nossa casa, e a gente vai orar pela nossa família, pedir para que Jesus venha salvar, pedir para que Jesus Cristo venha fazer uma obra na nossa casa. E quando eu chegar na minha casa, eu dar mau testemunho para aqueles que moram comigo, para aqueles que me conhecem, do que está adiantando eu vir à igreja orar? Do que adianta? Meu Deus, salve, meu Deus, salve o meu esposo, meu Deus, que ele ficou em casa, salve ele. Aí quando eu chego em casa, quando você chega em casa, ao invés de ser uma mulher sábia, você dá mau testemunho. Você não vive a palavra na sua casa. E também um homem que ora pela sua esposa, para que Deus venha salvar. Se quando você chegar em casa, meu irmão e minha irmã, você não der um bom testemunho, não adianta de nada. Não adianta de nada. Na sua casa, na sua família, você tem se esforçado para dar um bom testemunho? Você tem se esforçado para levar a paz para a sua casa, para levar a paz para a sua família? Ou você está agindo como um ímpio, como uma pessoa mundana? Não, pastor, bota a lenha na fogueira. Quando começa a discussão lá no grupo da família, eu sou o primeiro a entrar no meio. Ah, deixa comigo. Que testemunho você dá para a sua casa, para a sua família, você agindo assim? Como é que a minha família, a minha casa, o familiar meu vai olhar para mim e dizer: eu quero o Deus que esse homem, que essa mulher serve? Se ele olha para mim e vê confusão, se ele olha para mim, para você e vê que nós não vivemos aquilo que nós falamos, irmão, nós não temos que ser perfeitos, nem vamos conseguir ser, mas tem coisa, irmão, que não tem cabimento. Existe coisa que não tem cabimento. Nós não podemos dar mau testemunho. Irmão, se você der mau testemunho, você pode ser o melhor pregador do mundo na sua casa, na sua família. Se você não tiver testemunho, não vai adiantar de nada. Quando você for falar, ninguém vai querer ouvir. Você tem que ter um bom testemunho na sua casa. Você tem que ter um bom testemunho no seu emprego. As pessoas não têm que olhar para você e dizer: ah, Joaquim, Joana, tem nenhuma Joana aqui não, né? Joana me comprou 2 perfumes da Avon, diga aí, e não pagou. Comprou 2 perfumes da Natura. Aí Joana ainda me chama para ir para a igreja. Eu não vou para a igreja de Joana. Se Joana é desse jeito. Sim ou não? Sim. Ah, aquele meu irmão, aquela minha irmã diz que serve a Deus, vive falando palavrão, mete o pau na família todinha. Aí me chamam para ir para a igreja. Eu lá vou para a igreja. Eu sei como é a casa dela, a família dela, é confusão o dia inteiro. Tem dia que ela mete a panela de pressão na cabeça do esposo dela. Tem dia que o esposo pega o cabo de vassoura e mete nas costas dela. Eu lá vou para essa igreja. É desse jeito? E diz mais o quê? E faz tempo que está na igreja.
Aí você pode ir lá pregar, pode Jesus Cristo descer do céu, se não tem testemunho, não adianta de nada. Não adianta, igreja. Irmão, você pode passar a sua vida inteira sem pecar, se cometer algum escândalo, mas se você cometer só um, as pessoas não vão lembrar daquilo que você fez de bom, vão lembrar só do seu erro. Você pode gastar uma vida inteira para montar uma reputação, mas com um pecado, com um erro, você pode acabar com sua reputação. Sabe por quê? As pessoas não lembram daquilo que a gente faz de bom, as pessoas só lembram daquilo que a gente faz de errado. Sabia, igreja? Eu e você nós somos assim também. Pode alguém ter ajudado aí você 1000 vezes, mas se um dia essa pessoa disse não a mim, a você, ei, João é ruim, viu? Pedi dinheiro emprestado a ele, ele disse que não, ainda disse que é crente. É desse jeito? Nós temos que dar testemunho, igreja. Você tem que levar o testemunho para a sua casa, você tem que levar o testemunho para a sua família. E também no versículo 1, a Bíblia nos ordena, foi o que disse aí, para a gente deixar todo o embaraço do pecado, não foi? Vamos ler de novo? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado. Irmão, o pecado, ele traz para mim e para a sua vida embaraço. O pecado traz para mim e para a sua vida confusão, afastamento de Deus. Foi o que nós entendemos há 2 semanas atrás. Se você não lembra, deixa eu refrescar a sua mente. Nós lemos lá em Romanos capítulo 6, aliás capítulo 5. A Bíblia diz: aquele que é salvo, aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Sabe o que isso quer dizer? Você aceitou Jesus? O que prova se você aceitou Jesus de verdade, o que prova se você foi salvo de verdade, é que você não vive na prática do pecado. O que é, pastor, viver na prática do pecado? Existe pecar e viver na prática do pecado. A pessoa que é salva, a pessoa que ela foi lavada, remida por Jesus, verdadeiro salvo, aquele que quando ele morrer ele vai para o céu, aquele que quando Cristo voltar ele vai subir junto com a igreja do Senhor, é a pessoa que quando ela peca, se você é essa pessoa, quando você pecar, quando você errar, o Espírito Santo de Deus ele vai se entristecer em você. Você não está dizendo assim: amanhã eu vou pecar, olha pastor, amanhã eu vou lá no espetinho do Zé, de lado da rodoviária, vou encher a cara. É porque você não é salvo. Vou falar antes que comece, para depois ninguém dizer que eu estou soltando indireta. Vai começar o carnaval, né? Vai começar o carnaval. Carnaval não tira crente da igreja. Carnaval só mostra quem nunca esteja firme na igreja, quem nunca esteve firme na igreja. Estou passeando na igreja, mas aquela semana é especial, pastor. Eu tenho que estar falando no carnaval, eu tenho que estar lá no trio elétrico. Sabe por quê? Porque se eu sou assim, se você é assim, é porque nós não somos salvos. Quem é salvo tem nojo do pecado. Quem é salvo evita ao máximo o pecado. Quem é salvo não quer viver no pecado. Viver na prática do pecado, irmão, é você ir pecando e pecando e tanto faz. Você mente, nem pede perdão a Deus. Você faz algo errado, nem pede perdão ao Senhor. Vive pecando, vive errando e não está nem aí, nem ora para pedir perdão a Deus. Isso é viver na prática do pecado. Se você vive assim, se eu vivo assim, nós não somos salvos. Não somos salvos. É o que diz a palavra de Deus. E é isso que em Hebreus diz aqui, para a gente deixar todo o embaraço do pecado. Irmão, o começo do pecado, a Bíblia diz, é como o mel. Ele é doce, mas no final, amarga. Mas na hora que você está cometendo o pecado, o erro, é bom. Você pode até ganhar alguma vantagem. Não, pastor, eu tenho que mentir para ganhar tal coisa aqui.
Se eu não mentir, pastor, vai lá, irmão. Mas lembre-se que todo pecado tem a consequência. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. A morte espiritual. Quem quer seguir a Jesus não pode viver na prática do pecado. Como é os crentes de hoje? Principalmente no Brasil. Cantor fulano de tal aceitou Jesus. Olha, glória a Deus. Se batizou, glória a Deus. Mas cantor fulano de tal, fulana, já tem agenda para 5 anos. Aí está cantando em festa do mundo, mas não mudou nada na vida dele. Ele só aceitou Jesus, ele vai para a igreja no domingo, pastor. Então ele está salvo. E é desse jeito. E negue-se a si mesmo. E pegue a sua cruz, fica onde? Pega a sua cruz e me siga, fica onde? Não, pastor, eu aceitei Jesus, mas Deus entende, né, pastor? Deus entende o pecado? Deus entende o erro? Deus entende o embaraço? Não, Deus não entende. Deus não entende. Irmão, um dia, eu e você, nós vamos estar diante de Deus, e Deus vai nos julgar, se nós brincamos com Deus, e se nós não andamos diante da palavra de Deus como a gente tinha que andar, nós estaremos perdidos, igreja, para sempre. A Bíblia nos ordena para a gente deixar todo o embaraço do pecado. Será que na minha e na sua vida nessa noite não existe esse embaraço aqui do pecado? E tem gente que está tão afundado no pecado que diz isso, pastor, mas se eu deixar de fazer tal coisa, eu não consigo viver. Se eu deixar de praticar tal coisa, pastor, capaz até de eu passar fome. Então quer dizer que Deus depende do pecado para sustentar você. Então quer dizer que Deus depende do pecado para sustentar a minha e a sua vida. Para você ver como o pecado cega. Igreja, o pecado cega a igreja. O pecado faz a pessoa estar atolada no pecado, atolada no erro, e diz: eu estou agradando a Deus. O pecado faz a pessoa sair da igreja, abandonar Jesus, vai para o mundo, bebe, enche a cara, faz tudo que não presta, e diz o quê? O importante é ter Deus no coração. Como é que eu estando no mundo, fazendo tudo que não presta, eu tenho Deus no coração? Mas sabe o que é isso? É o pecado. É a pessoa que um dia pregou a palavra e hoje está no mundo, mas disse: não, preciso de igreja não, eu tenho Deus no coração. Com um copo de cerveja na mão, eu tenho Deus no coração. E quando estiver diante de Deus, não sou eu que vou julgar, não é a igreja, não é homem nenhum, é Deus. O julgamento de Deus é diferente do julgamento dos homens. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Se eu estou em pecado, se eu estou no erro, eu não estou preparado para me encontrar com Deus. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Fazer o que a Bíblia diz aqui: deixar todo o embaraço do pecado. Talvez você disse: pastor, eu não consigo. Busque forças em Deus. Busque em Deus forças para vencer o pecado. Busque em Deus forças para vencer o erro. Deus vai ajudar você. O que não pode acontecer é eu e você que está no pecado e dizer: não, aqui está bom demais, deixa eu aqui no pecado, deixa eu pecar em paz. Olha, não julgueis, para que não seja julgado. Já viu? A pessoa lá pega um versículo da Bíblia, arranca do contexto e usa para defender os seus pecados. Ei, ninguém pode me julgar não, viu? Ninguém pode me julgar para não ser julgado. Mas o que é que diz depois? Julgue segundo o que? A Nós temos que julgar segundo a palavra, irmão. Esse negócio de não julgueis, a palavra diz isso, a sua vida não está de acordo com a palavra, você está errado. Temos que seguir, meus irmãos, a carreira da fé que Deus nos ofereceu em Jesus. Não é o que diz no versículo 1? Para a gente correr com paciência a carreira que nos está proposta. Esta carreira é a carreira da fé. É seguir a Jesus Cristo até o último dia da nossa vida. É a gente se firmar em Deus e dizer: eu vou seguir a Jesus Cristo até o fim. Não importa o que aconteça na minha vida, não importa a dificuldade que apareça, não importa o que falem de mim, eu vou seguir a Jesus. Irmão,
escute muito bem o que eu vou falar para você. Nós que estamos aqui nessa noite, que temos a oportunidade, Deus nos deu a oportunidade da gente conhecer a Jesus. Deus nos deu a oportunidade da gente conhecer a palavra, da gente ser salvo. Deus se revelou a nós. Coitado de mim e de você, se eu desprezar tudo que Deus me ofereceu. A Bíblia diz: é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar, ou conhecer e se desviar. Era melhor ter passado a vida inteira no mundo do que um dia ter conhecido o Evangelho de Jesus e ter se afastado. É o que diz a palavra de Deus. Era melhor ter nascido e morrido no mundo do que ter tido a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e não andar de acordo com o Evangelho de Jesus. Você entende, meus irmãos, essa, vamos dizer que obrigação que nós temos, de hoje que nós conhecemos a palavra, nós somos conhecedores da palavra, nós sabemos que Jesus é o caminho, a palavra, a verdade foi revelada a nós. Nós temos a obrigação de andar de acordo com a palavra. Se nós errarmos, se nós abandonarmos Jesus, nós podemos até abandonar, mas abandonamos sabendo que estamos errados. Vamos deixar o Senhor colocar a mão no arado e olhar para trás. Podemos fazer isso, mas sabendo que estamos errados. Que nem o erro justifica abandonar Jesus, nem o erro justifica sair da presença do Senhor. Nada justifica, absolutamente nada. As minhas desculpas não movem o coração de Deus. Quando for no dia do juízo, do julgamento, Deus não vai querer saber de desculpas de ninguém. Ah, Deus, eu não ia para a igreja porque o meu esposo não queria ir. Aí o Senhor sabe, né? Deus não quer saber. Não vai ter espaço no dia do juízo para ninguém se desculpar, nem para ninguém abrir nem a boca para dizer: Deus, o Senhor sabe. Não, Deus não sabe. Irmão, nós não podemos brincar com Deus. Nós temos que seguir a carreira que nos está proposta. Deus ofereceu Jesus Cristo a nós. Nós temos que agarrar Jesus e ser fiel até o fim. Não importa a luta que você passa, não importa o problema, a dificuldade que você passa, seja fiel a Jesus até o último dia da sua vida. Seguir a Jesus, irmão, é um caminho sem volta. Está pensando em desistir? Está pensando em colocar a mão no arado e olhar para trás? Porque alguém ofendeu você, porque alguém falou mal de você, porque a sua família fica zombando de você. Tudo bem, mas e quando você estiver diante de Deus? O que é que eu vou dizer para Deus? Deus, eu deixei de lhe seguir porque o Senhor sabe, né? Minha família e meu esposo implicava muito em Jesus. Aí o Senhor sabe, né? Para não ter confusão em casa. Será que Deus vai dizer: ah, tá bom, sendo assim sim? Não, irmão, com certeza não. Versículo 2, vamos ler novamente, só para a gente recapitular. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, Jesus, somente Ele é a nossa principal esperança. O nosso maior exemplo, irmão, é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus. Não é homem, não é pastor, não é igreja, não é ministério, é Jesus. As pessoas hoje estão querendo se firmar no homem. As pessoas hoje querem se firmar na placa da igreja. Tem pessoa que ela defende a placa da igreja, o pastor dela, melhor do que defende a família dela. Meta o pau no esposo da irmã, mas não fale mal do pastor dela. Ei, não fale mal do meu pastor, não fale mal da minha igreja não.
Pode falar mal até de Deus, mas não fale mal do pastor dele ou dela. Tem gente que idolatra pastor, né? Irmão, nunca idolatra ninguém, principalmente gente que prega a palavra. Sabe por quê? Porque se você idolatrar alguém que prega a palavra, no dia que ele começar a falar besteira, você vai dizer: é verdade, pastor fulano está falando. É verdade, pastor Joaquim está dizendo, então é verdade. Aí você vai esquecer do que a palavra diz e vai olhar para aquilo que o homem diz. E às vezes o homem no pecado, no erro, mentindo. E você: eita, é verdade. A Bíblia manda a gente olhar para quem? Para Jesus. Olhar para Jesus. Não está dizendo: olhe para o pastor Caio, olhe para a placa da igreja. Não, olhe para Jesus. Somente Jesus, meus irmãos, é o autor e consumador da nossa fé. Irmão, não foi o seu pastor que morreu por você, não foi o ministério que você está hoje que morreu por você, foi Jesus. Pode o ministério se acabar, que não vai em nome de Jesus. Pode eu me desviar, que não vou também em nome de Jesus. Mas você tem que permanecer firme em Deus. Tem gente que coloca a esperança no homem. É quando o homem cair, você vai cair junto com o homem. Não, que pastor Zezinho falar, eu faço. Pastor Zezinho mandar comer capim, eu como, porque ele é homem de Deus. Homem de Deus, ele não quer glória para si. Homem de Deus não fica cobrando: irmão, tem que me honrar, viu? Tem que honrar um profeta. Você é um herege, irmão. Às vezes a gente não lê a palavra, não estuda, e tudo aquilo que é oferecido em nome de Deus a gente acredita. Como eu estava vendo hoje nas redes sociais, o camarada dizendo assim: olhe, esse voto que você vai fazer não é para mudar a minha vida, não, é para mudar a sua. Quando você fizer este voto de R$100, Deus vai mudar a sua vida. Aí o crente que não lê a Bíblia diz o quê? É verdade, eu vou fazer esse voto, eu vou fazer esse pix, e Deus vai mudar a minha vida. Mentira, irmão. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que Deus para curar, que Deus para mudar a sua vida, você tem que dar uma oferta a Deus? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está na Bíblia que para Deus abençoar você, você tem que, não, se não depositar R$1.000 agora, Deus não vai abençoar? Onde é que está isso na Bíblia? Aí você, a gente não lê, não estuda a Bíblia e faz o quê? Acredita. Sabe o que vai acontecer? Vai depositar os 100, vai depositar os 1.000, não vai acontecer nada. Eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus. Deus está com raiva de mim, pastor. Eu honrei a fé do profeta e Deus não me abençoou. Nós temos que olhar para Jesus, para aquilo que diz a palavra de Deus, para aquilo que diz a palavra de Deus. Igreja, quem é o seu maior exemplo? Quem é que você olha e diz: eu vou seguir os passos dessa pessoa aqui? Tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Não é errado você se inspirar em alguém, mas tem que ter um limite. Todo homem é pecador, todo homem é falho. Em uma hora ou outra, aquele pregador, aquele pastor, não importa, aquele missionário vai pecar. Aí você vai querer pecar junto com ele? Irmão, quem quer ir para o inferno, vá só para o inferno. Tem que acompanhar ninguém para o inferno. Eu tenho que olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, quando eu lembro daquilo que Ele fez por mim, Deus me fortalece. Quando eu olho para o Senhor, Deus me fortalece. Agora, quando eu olho para os pecados do homem, quando eu olho para os pecados que tem na igreja, eu enfraqueço na fé. É por isso que está cheio de gente fraca, porque não está olhando para Jesus, está olhando para o homem, está olhando para a circunstância. Irmão, não quero saber se tem pastor pecando, se tem pastor em adultério. Eu quero saber que eu vou servir a Deus. Eu quero saber que é a minha obrigação como servo de Deus ser fiel a Jesus. Pastor, vamos para o inferno. Não vá não, vá só para o inferno. Eu vou seguir a Cristo. Não importa, irmão, se a sua casa, se a sua família não quer seguir a Jesus com você, vá você, seja fiel. A salvação ela é individual. Você tem que olhar para Jesus. Não olhe para o seu esposo, nem para a sua esposa, nem para o seu filho. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Nunca olhe para homens falhos, esperando encontrar neles o que nós só podemos encontrar em Jesus. Tem gente que está olhando para homem, esperando encontrar perfeição em homem. Não, pastor Zezinho, ele não peca. Que conversa é essa?
Pastor Zezinho é um santo homem de Deus. Ele vive no monte. Ele mora no monte, ele mora lá na mata fechada. Está sempre lá no monte orando. Ele é um homem de Deus, pastor. Quem quer mostrar santidade demais, procure a vida da pessoa. É o pior pecador que existe. Não porque eu sou santo, não porque eu só me visto assim, não porque eu não corto o cabelo, olha, eu não faço a barba. Esse é o pior pecador que tem. Pergunta para a esposa dele, para o esposo dele, como é que ele é em casa. Irmão, quem quer mostrar muita santidade é porque é pecador com força. Jesus suportou a cruz para hoje nos salvar e também para nos sustentar na presença de Deus. Somente Ele é quem nos sustenta. Irmão, a igreja não pode sustentar você. Eu não posso sustentar você. Só Jesus pode sustentar você. Pode sustentar nem a mim, que dirá sustentar alguém. Só Jesus pode sustentar você. Eu posso pregar por você, para você, eu posso orar como eu oro, mas sustentar você na presença de Deus, só Jesus. Só Jesus é quem pode sustentar, meu irmão, a mim e a você. Portanto, coloca a sua esperança em Jesus. Coloca a sua esperança em Deus. Olhe para Jesus. Vou olhar para Jesus, pastor. Ele é o autor e consumador da minha fé. Não importa aquilo que o homem faça, o que importa é aquilo que Cristo fez por mim na cruz. E eu vou ser fiel ao Senhor até a morte. Versículo 3, para a gente finalizar a palavra nessa noite. Vamos ler novamente. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a cruz, para o sacrifício de Cristo, e isso tem que nos fortalecer em Deus. Eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para aquilo que Ele fez por mim e dizer: eu vou ser fiel. Lembre, meus irmãos, do que Jesus Cristo fez em sua vida. Lembre a obra que o Senhor fez na sua vida. Lembre que o Senhor salvou você. Lembre que o Senhor arrancou você das garras do diabo. E se fortaleça em Deus. Ore, busque a Deus. Não seja uma pessoa fraca. Não seja aquela pessoa que só ora na igreja, que só lê a Bíblia na igreja. Busque a Deus na sua casa. Sabe o que acontece? Nós não queremos buscar a Deus. Nós não oramos. Nós não jejuamos. Nós não lemos a Bíblia. É quando vem dificuldade, a gente está fraco. Sabe, fraco que nem um menino que não come feijão? Tem que comer feijão. Que nem um menino que não come feijão, que não come rapadura, que não come farinha, só come bolacha recheada treloso. Dá um empurrão nele, cai duro no chão. Tem crente que é desse jeito. Não tem força espiritual, espiritualmente falando. Está uma pessoa fraca, desanimada. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo passa por problema. Não é só você não, meu querido. Todo mundo diz: ixi, será que esse mês vai dar para pagar minhas contas, hein? É só você não, é todo mundo. Todo mundo passa por dificuldade. Não é só você. Você tem que estar firme em Deus. Busque na obra de Cristo, na cruz, forças para prosseguir. Amém, irmão? Busque em Jesus forças para você prosseguir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.